Olá, amigos. Esse é o Repórter Antiquário, testemunha factual da história. O Repórter Antiquário é o serviço público oferecido pela Restauradora Antiquários ao tempo que, canonicamente, às sextas-feiras, ou com exceções aos sábados, traz um tema novo relacionado à história. E nessa semana iremos falar sobre a Telefunken. Quer acompanhar? Após a vinheta. A Telefunken foi uma empresa alemã fabricante de rádios e televisões e componentes eletrônicas fundada em 1903 na cidade alemã de Berlim. A companhia foi fundada em 1903 na cidade de Berlim e sua origem tem em... devido a uma disputa, na verdade, entre duas grandes companhias da época, pela patente da tecnologia sem fio, que era a Siemens e a Hausk. Para acabar com a disputa se tem a intervenção do então Kaiser Guilherme, o mesmo que era um admirador de ciências e tecnologias. E a solução encontrada foi a criação de uma empresa em conjunto entre as marcas e nascia assim a Gesellschaft für Draußen Telegrafen, ou simplesmente abreviando tudo Telefunken. Telefunken, o nome dela tipo se dá de tele em latim distância e funken, que em alemão significa faísca. O primeiro diretor da Telefunken foi Georg Graf von Arco, e no início o foco em pesquisas e contratos militares e governamentais. O conhecimento técnico fez com que a companhia se transformasse na maior especialista do ramo de rádios na Europa em sua época. E no ano de 1908 cria um dos primeiros sistemas de navegação via rádio do mundo, usado nos Zeppelins e os radares utilizados na Primeira Grande Guerra. No ano de 1923, a mesma se volta ao mercado consumidor, e assim começa o lançamento de rádios civis. Foi um mercado foi marcado por avanços. O ano de 1928, quando a companhia lança um televisor experimental, assim como os amplificadores V41, valvulado, e começa também na década de 30 a produção de válvulas e tubos de vácuo e se destaca por suas estruturas então inéditas. E ainda para o mercado de aeronaves da época, passou a produzir instrumentos para pouso com instrumentos, e no ano de 1935 saem os primeiros gravadores da marca, que são os gravadores magnetofone. Uma pessoa importante para a companhia, e não só para a companhia, como para toda a história da televisão, vocês vão entender um pouco mais tarde, foi Walter Bruch, funcionário da Telefunken. E em 1936 ele cria uma câmera especial e revolucionária para filmagens televisivas. E a mesma câmera tem sua estreia na cobertura dos Jogos Olímpicos de 1933 na capital alemã, Berlim. E outro membro da companhia que foi importante foi o Fritz. Posso falar errado sobre o nome do cara? Schaurouter, alguma coisa assim, que é criador do sistema de expansão entre televisores, e esse sistema forma a imagem, enchendo ela a partir primeiramente do surgimento das linhas ímpares e depois as linhas pares, assim preenchendo todo o tubo da televisão. E na década de 40, a mesma já líder de mercado de eletrônicos, e com uma
fama na Europa. E mesmo com o fim da guerra, a mesma, assim como outra, isso já no fim da guerra, tava falando. Mas vamos falar um pouco sobre a guerra também e a participação da Telefunken no mesmo. Assim como outras marcas alemãs contribuiu com o esforço de guerra, e no caso a Telefunken ela ajudou na Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã na Segunda Guerra Mundial, porque eu não vou falar aquele nome. Fornecendo tecnologias dos radares Kinikiben, alguma coisa assim. Vou colocar na tela provavelmente. E fornecendo também as tecnologias desse radar para identificação de alvos com precisão e teve que mudar suas instalações devido aos bombardeios aliados. E durante o período, a Siemens vende sua parte na parceria da Telefunken para a empresa AEG. Só que no ano de 1955, a Telefunken se torna uma subsidiária independente, passando tempos mais tarde a se fundir com a AEG, fundando assim a AEG Telefunken. E no ano de 1947 sai o microfone V47. E no início dos anos 50, o primeiro rádio portátil da empresa, o Teleporter 1. E também a gravadora Teldec, que era uma fusão entre a Telefunken e a Decca Discos, que hoje em dia fazem parte do conglomerado da Warner. E também sai o amplificador de estúdio V72, e o mesmo foi usado durante décadas em estações de rádios e estúdios, e são os utilizados nas primeiras gravações dos Beatles. É uma curiosidade. E em 1951 começa um dos seus maiores ramos industriais, lançando o televisor Type FE8, e no final da década começa o microfone Ela M251. Uma das maiores revoluções da companhia foi na década de 60, quando criado por o Walter Bruch, em 62 é inventada a codificação de cores PAL. Uma linha de cores alternadas, mas na mesma época o mais adotado era o sistema da norte-americana RCA, o NTSC. O sistema PAL já era considerado um pouco ultrapassado, não lia bem as tonalidades diferentes de uma mesma cor e que transmitia as cores básicas e de formas separadas. E o mesmo exigia uma configuração complexa do aparelho, e o padrão trazia imagens mais estáveis de maior qualidade, e ao longo do tempo foi adotado em várias partes da Europa. O que eu falei antes não foi o sistema PAL, foi o sistema NTSC. Foi mal. Em 1975, a empresa resolve entrar no mercado de formatos de vídeo com o Television Electronic Disc, que eram discos flexíveis de alumínio em 8 polegadas, que só aguentavam 10 minutos de programação a cores, e o mesmo não teve chances de sobrevivência na indústria. 3 anos após, a mesma reconheceu a derrota, abandonando o formato e adotando o formato japonês da JVC VHS. Em 72, a divisão de rádio e televisão da companhia vira uma empresa separada, e isso era um indício de que a mesma não estava muito bem. E o mesmo continua permanecendo no sistema de rádio e comunicação ao redor do mundo, além de criar o sistema de ruído, o Haigcon. E após vender as várias divisões da companhia para sua sobrevivência, no ano de 1975, a AEG Telefunken é comprada pela Daimler-Benz. A nova dona tira o nome da Telefunken dos setores que a mesma não tinha tanta força, como o setor de informática, e mantém apenas em radiocomunicações e televisões.
A divisão de comunicações móvel da EG é mais rentável e foi incorporada pela Nokia uns tempos depois. E o sistema AM/FM vira a Transrádio, ou Transradio. E a companhia é oficialmente encerrada no ano de 1996. Porém, volta tempos mais tarde, no ano de 2007, como uma empresa que aluga o nome para empresas que queiram lançar produtos sob seu nome, e nessa aliança já existem 35 marcas em 120 países, que atende pelo nome de Telefunk License desde 2009, e no Brasil nós não temos, infelizmente, nenhuma dessas empresas que atua pelo nome Telefunk. Nos Estados Unidos tem a Telefunk, eu acho que é Electronic, alguma coisa assim. Falemos um pouco sobre a companhia em território nacional. No Brasil é difícil precisar a sua chegada, porém a filial oficial ela só veio mesmo na década de 40. E a companhia, até a década de 40, ela era representada pela Siemens Schunkelt, que vendia os rádios da marca e prestava assistência técnica a esses aparelhos. Que sua filial nacional só vem no fim dos anos 40, por Felix Ewald, um dos diretores da Telefunk Internacional, e a mesma era para se chamar Brasil Funkel. Mas logo depois virou Telefunkel do Brasil, quando Ewald ele recebe o convite e recusa para regressar à Alemanha, ele fica no Brasil e funda a Bravox. Os aparelhos da marca no Brasil eram de fabricação nacional e foram diversos modelos lançados no país, que é até difícil citar todos. Nos rádios vamos citar dois modelos, como o Migneton, que era um rádio menor a válvula com caixa de madeira, e o importado Allegretto, que era também um rádio valvulado, um pouco maior, feito em baquelite com caixa de madeira. E nos televisores foram lançados diversos modelos. A sua principal linha foi a Pau Color. E o televisor pacificador, que a galera disse que ele era o pacificador, mesmo parecendo um nome de filme de ação. É por causa do seu tamanho. Afinal de contas, todo mundo poderia assistir. Que ele é lançado em 68. E a mesma se beneficia das épocas de Copa do Mundo. E a primeira transmissão a cores no Brasil se dá em fevereiro de 72. Que era a transmissão da Festa da Uva em Caxias do Sul, com base no sistema Pau-M, que era um sistema baseado no criado pela marca alemã. E a mesma tem seu fim em território nacional no ano de 1989, quando comprada pela gigante da eletrônica Gradiente, que foi um negócio bom para ambas as partes, pois a alemã queria se desfazer de uma filial em crise, e a Gradiente se beneficiou com mão de obra, instalações e o legado deixado pela Telefunken no Brasil. Porém, tempos mais tarde, a Gradiente, vendo as baixas vendas da Telefunken, ela encerra de vez a marca. E é isso, amigos. Gostou do conteúdo que acabou de assistir? Quer ajudar o canal? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações. Marquem todos, assim você pega o nosso conteúdo quentinho quando mesmo sai do forno e ajuda o canal a continuar levando conteúdo à plataforma. Gostou do conteúdo que viu? Acha que somos merecedores? Deixe seu like. Seu like ele é de importância para o canal. E ajuda também no compartilhamento de nossos vídeos. Acha que não merecemos o seu like? O YouTube não detém a função dislike mais. Porém, é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, amigos. Muito obrigado por assistirem mais a essa transmissão do canal Antiquados ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Me despeço. Até a próxima e tchau.